Domingo à noite. Levantou as pálpebras, mas foi como se não tivesse aberto os olhos. Uma escuridão sufocante se manteve presente. Por alguns instantes vivenciou o absoluto nada. Estava estático, nenhum pensamento vinha à mente, não enxergava, não sentia, não respirava. Foi esta a percepção apavorante que o fez romper a inércia. Inflou fortemente os pulmões, sentiu o movimento do ar para dentro e para fora do corpo, mas era estranho, era totalmente mecânico. Parou de encher o peito novamente, aguardou por vários minutos e percebeu por fim que não havia nenhuma dependência da respiração. Como era possível? O estranhamento daquela experiência foi tão hipnotizante que Benjamin demorou a voltar para o momento presente. Ele estava deitado em algum lugar escuro que não tinha ideia de onde seria. Recobrou a memória daquela festa, de todos os absurdos que tinha presenciado. Levou a mão ao ventre, onde deveria haver um ferimento, mas não encontrou nem sinal dele. A lógica dizia que ele deveria estar morto, porém estava consciente, apesar de não se sentir propriamente vivo, não como era antes. Inutilmente forçou alguma lembrança do fim que poderia ter levado Ingrid e Elisa. Foi inundado por um terrível sentimento de arrependimento. O que tinha feito? Elas poderiam estar mortas por sua culpa. Sentou-se encolhido, abraçando forte os joelhos, e foi sugado por aquele turbilhão de emoções tão intensas como nunca havia sentido. Um turbilhão que cresceu numa onda tão grande de ira de tudo e de todos, algo tão inexplicável que acabou por romper em um grito. "Porra! Onde é que eu estou?" Explodiu Benjamin. Depois de um breve silêncio, ouviu passos e a porta do cômodo rangeu. Até então, ela era imperceptível, pois vedava perfeitamente o ambiente como se tivesse sido minuciosamente projetada para isso. Um faixo de luz então cortou o breu e tocou incomodamente o rosto do rapaz atônito. Uma voz masculina desconhecida, porém serena, adentrou o recinto. "Benjamin, fique tranquilo, você está em segurança. Nós estamos cuidando de você", disse a voz. "Nós quem?" perguntou o jovem, agora de pé em estado de alerta, sem saber como reagir àquele estranho. "Bom, eu costumo dizer que nós somos os renegados", disse o estranho com um sorriso acanhado, enquanto adentrava o cômodo. Caminhou um pouco e Benjamin pôde ver seus traços orientais. "Eu me chamo Seiko. Daniel Seiko, prazer. Ingrid pediu para que eu cuidasse de você se acordasse." Há pouco, na escuridão absoluta, Benjamin não conseguia enxergar nada, mas bastou uma pequena entrada de luz para se dar conta de que a clareza com que via agora não era compatível com um nível de luminosidade tão baixo. Reparou que sua visão parecia mais aguçada. Foi isso que o permitiu notar detalhes em Seiko que não seriam percebidos normalmente. Viu a mão do desconhecido estendida para cumprimentá-lo e pôde perceber uma tez estranha naquele ser que possuía um ar sobrenatural. Ao retribuir o cumprimento e tocá-lo, foi como ligar um novo dispositivo sensorial. Percebeu que não havia nenhum calor emanando, nem de sua pele, nem da dele. Então, num ato reflexo, recolheu sua mão. "O que é você? O que fizeram comigo?" Benjamin perguntou assustado. "Calma. Eu sei que é tudo muito estranho e que seu cérebro está fervendo. Comigo também foi assim. Sente-se, acalme-se. Não sei outra forma de dizer isso. O fato é que você não é mais como antes e já deve ter percebido", disse o oriental com um ar encabulado. Benjamin se sentiu tragado por um furacão. Seus pensamentos giravam desordenadamente. Por um lado, existia um sentimento desesperado de negação. Ele tinha que estar sonhando. Mas por outro, a concretude dos fatos ia cruelmente se impondo. Sentiu urgência de sentar-se novamente, como se estivesse sendo esmagado pelo peso daquele conflito. Seiko encarava a cena com pesar. A expressão do jovem à sua frente era de dor e incredulidade, com aquele seu olhar perdido. De fato, era como se Benjamin tivesse entrado em um transe. Agora ele balbuciava pequenos fragmentos de frases desconexas, fazia movimentos negativos com a cabeça, apalpava o ventre, enquanto sua mente entrava em curto.
Benjamin, você está bem? Seiko, angustiado, lançou uma pergunta idiota e se deu conta em seguida de sua inocência. Era óbvio que o rapaz não estava nada bem. Caminhou então em sua direção e tentou um abraço para acalmá-lo, mas foi duramente repelido por um empurrão que o afastou alguns metros para trás. Me solta! O grito de Benjamin ecoou novamente na pequena câmara, enquanto a experiência daquela explosão contra Seiko o fez voltar a si. O que fizeram comigo? Uma frase desesperada que convertia agora sua ira em pranto. Seiko podia sentir na pele toda a devastação do jovem e só restava respeitar aquele sofrimento. Se manteve imóvel, plateia única daquele choro, até que o silêncio se rompeu de novo. Eu estou morto? Perguntou Benjamin com a voz trêmula. Não exatamente, e também não está vivo. O oriental respondeu prontamente. É como se a transformação nos congelasse num estado intermediário entre a vida e a morte. Transformação? Benjamin perguntou hesitantemente depois de mais uns instantes processando aquelas informações. Bom, Benjamin, não há forma simples de dizer isso, mas definitivamente você não é mais um humano, respondeu Seiko. Aquela frase soou como um delírio. A tensão perdurou e Benjamin se permitiu torcer para que estivessem pregando uma peça nele, para que a qualquer momento tudo fosse desmentido e não tivesse passado de uma brincadeira. Você não está brincando, não é? Eu mudei de alguma forma, disse após amargar o longo silêncio de Seiko. Infelizmente mudou, disse o oriental. Esse ferimento teria te matado se não fosse assim. Então foi por isso. Foi para me salvar. Deixou transparecer uma entonação ácida. E como é isso então? O que sou exatamente? Um ET? Um espírito? Caramba, como odeio essa parte. Bom, lá vai. Agora você é o que nos acostumamos chamar de vampiro. Mas não está em outro plano, nem em outra galáxia. Continua existindo com seu corpo físico, aqui mesmo na Terra. Seiko arriscou uma inútil descontração, aguardando a inevitável resistência. Ah, corta essa. Vocês só podem estar de sacanagem. Benjamin se levantou, caminhando em círculos, com as mãos na cintura e um riso nervoso no rosto. Mais uma vez, Seiko aguardou. Benjamin bufou por incontáveis minutos, vasculhando a cabeça por algo que deveria facilmente refutar aquela fala. Mas, implacavelmente, só encontrava fatos que a embasavam. O oriental temia um novo surto, mas abruptamente Benjamin parou. Seiko viu em seu rosto o constrangimento de ter que ceder momentaneamente e entrar naquele jogo a contragosto. Então fui transformado. Ok, ele bufava. Por quem? Benjamin, você não pode se esquecer de que não havia escolha. Como falei, esse ferimento seria mortal. Tentamos te curar, mas você não reagia, dizia o oriental. Eu te perguntei quem foi. O jovem escalava seu nervosismo. Foi Ingrid, respondeu Seiko. Era absurda a tensão enquanto o rapaz maquinava. Ele queria com todas suas forças negar, mas tinha visto com os próprios olhos o início daquela batalha fantástica na festa, entre sua namorada e a criatura. Torturou-se cruelmente, até não ter escolhas, a não ser ceder mais uma vez. Então, ela também é uma... Benjamin não teve coragem de dizer a palavra. Sim, todos do renegado somos e agora você faz parte do time. Seiko foi sucinto. Aquela conversa era inacreditável. Benjamin só queria desaparecer. Seiko não tinha escolha, senão tentar acolher o rapaz daquela dor. Acredite, não é a primeira vez que tenho esse diálogo. E nunca foi fácil, mas se puder te confortar, saiba que vai passar. Estamos aqui para te ajudar, disse o novo amigo. Ajudar? Olha o que fizeram comigo sem meu consentimento. Como ela teve coragem. Benjamin, irritado, se desesperava. Ele queria manter-se racional e continuar confrontando aquelas ideias absurdas, mas o fato é que inconscientemente seu próprio corpo lhe dizia que era verdade e estava emocionalmente destruído em pensar no papel de Ingrid naquilo tudo. Benjamin, posso te garantir,
Ingrid nunca teve nenhuma má intenção em relação a você. Pelo contrário, amava sua humanidade, o queria humano. No começo, nós do grupo tivemos medo do relacionamento de vocês. Era arriscado. Ela fazia um grande esforço para se disfarçar. Esperava a hora certa de revelar seu segredo, se é que existe hora certa para isso. Mas foi pega de surpresa pelo incidente. Seiko tentava apaziguar. Ela está arrasada, se sentindo culpada por tudo e ainda tendo que lidar com outras questões. Outras questões? Indagou Benjamin encucado. Ela vai te explicar tudo em detalhes em breve. O oriental tentou desconversar. E vou ser franco, tivemos medo que a transformação não desse certo, nem sempre dá. De algum jeito, você pode se considerar com sorte. Aquela palavra irritou o rapaz. Sorte? Como alguém pode chamar uma tragédia dessa de sorte? Disse Benjamin furioso. Sentiu sua cabeça rodar com uma forte tontura e foi amparado por Seiko, que o ajudou a se deitar novamente. Me perdoe, Benji. Posso te chamar assim? Disse Seiko de forma cordial. Você tem toda a razão. Me desculpe. Eu já passei por isso, sei como é doloroso, sofri por bastante tempo e até hoje é difícil para mim. Não quero ser um anfitrião ruim. Olhe, descanse mais um pouco, seu corpo está em recuperação, em breve você vai precisar se alimentar. Teremos bastante tempo, eu estarei na sala ao lado se precisar, ok? Estamos numa antiga estação de metrô, que foi desativada e abandonada há muitos anos. Ninguém sabe que estamos aqui. Você está seguro. Não, espere. O oriental foi interrompido por Benjamin. Onde está Ingrid? Ela está bem? Eu preciso falar com ela. Nós precisamos saber de Elisa. Que loucura tudo isso. Fique tranquilo. Ingrid não tarda a voltar. Hoje é domingo. Você estava tão debilitado que só despertou agora. Temos muito para conversar. Quero te apresentar os outros membros. William, Robinson, Peter, Nancy e Lillian. Agora você também é um renegado, disse novamente com um risinho amistoso nos lábios, enquanto saía e deixava o jovem com seus pensamentos. Benjamin permaneceu deitado por um longo tempo refletindo. Sentia uma fraqueza, achou que apagaria novamente. Tudo aquilo seria mesmo verdade? Foi interrompido por ruídos na sala ao lado e decidiu conferir. Aqui embaixo pega muito mal. Era Seiko estapeando uma antiga TV de tubo. Ajustou a imagem como pôde e se sentou num sofá velho, enquanto via Benjamin saindo da câmara escura. A sala parecia um antigo escritório, tinha uma iluminação fraca e oscilante. A atmosfera era quente e embolorada. Benjamin se deu conta de que seria inóspito para um humano, mas só percebeu porque focou nesse aspecto. Era desconcertante ter sentidos, mas não precisar necessariamente sentir. Naquela luz pôde olhar melhor para Seiko e confirmar seu aspecto preternatural. Uma criatura fascinante, como que tirada de um conto de fadas, ainda que convincentemente humana. Eu sei, nossa aparência é um tanto quanto mágica e impactante, principalmente entre nós. Você não se viu ainda, mas acredite, também está assim agora. Faz parte do processo de transformação. É como se cada célula se inundasse de máxima vitalidade e então congelasse assim, um misto de vivacidade e morbidez, dizia Seiko. Essa vitalidade estática, disse Benjamin, fazendo sinal de aspas com os dedos, é o que explica porque não possuo nem vestígios do ferimento que deveria ter me matado? Acredito que sim, que ela seja uma espécie de cura. O mesmo aconteceu na minha transformação. Nesta nova condição, os ferimentos se regeneram muito mais rapidamente, disse com empolgação o oriental. Mas não posso comprovar, não existe uma ciência vampírica, disse, devolvendo o sinal de aspas. Não existem informações oficiais, pelo contrário, tudo se propõe a ser absolutamente secreto, principalmente aos olhos dos homens. Sua fala é controversa? Por exemplo, eu tenho claro para mim o que significa o termo vampiro, rebateu Benjamin. Se é isso mesmo que entendi, significa que são mortos-vivos, bebedores de sangue. Bem, não é tão secreto assim. Você tem razão. Se fosse um segredo absoluto, um mito não teria se construído. Mas o mito acaba sendo um disfarce.
Somos mais do que simples monstros de histórias de terror. Somos monstros de certa forma, mas que nos organizamos em sociedade. Uma sociedade que é a real, porém que se finge de lenda urbana para dominar e se proteger. Como assim se proteger? Perguntou Benjamin, por um instante denunciando curiosidade. Os vampiros não são seres poderosos que subjugam os humanos, suas vítimas? Não são os humanos que devem se proteger? Sim, o lobo normalmente não teme a ovelha, mas quando o rebanho cresce demais, até o lobo precisa se disfarçar. É o que sei até agora. Veja, também sou um novato, não sei muito. Eu era apenas um enfermeiro que foi atacado em seu turno e agora estou aqui entendendo que rumo minha semivida leva. Caramba! Então você também não escolheu esse destino, Benjamin refletiu. Não escolhi, confirmou o oriental. Como a maioria dos desgarrados, caí nesse mundo da noite para o dia. Depois entendi que não era para ser assim, que o processo normal de transformação de um humano em vampiro envolve uma seleção criteriosa pelos mais antigos e que poucos são considerados dignos de serem escolhidos para esta existência. É que agora tudo está diferente e vivemos tempos sombrios, como se um surto de vampiros estivesse começando a acontecer. Isso nos coloca em risco, precisa estar ciente. Risco? As palavras saíram da boca de Benjamin, mas Seiko notou que ele estava aéreo com tudo aquilo e novamente foi acometido pela tontura. Calma, sente aqui. Essa fraqueza é o primeiro sinal da sede. Vou buscar sua bolsa de sangue. O oriental tropeçou nas palavras. Caramba, então o papo de beber sangue é pra valer, né? Disse Benjamin com ar de lamentação. Eu confesso que comentei esse aspecto torcendo para ser o lado fantasia da coisa. Refletiu por um instante. Veja, talvez o processo tenha sido diferente para mim. Não sinto nenhuma sede de sangue ou ímpeto assassino. Talvez meu novo corpo se nutra com alimentos comuns, sei lá. Lamento, camarada, mas nunca vi isso acontecer. Seiko despejou um balde de água fria. Mas olhe, você disse que está bem. Não precisamos forçar a barra agora, ok? Podemos deixar essa parte para logo mais. Temos a noite toda pela frente, podemos continuar conversando. Só preciso comunicar aos outros que acordou. Não saia daqui. Será que Benjamin conseguiria se adaptar àquela nova insana vida? Como lidaria com seus avós? E como estaria Elisa?